Olá, vamos dar seguimento hoje ao Cardio-Oncologia por Amor. Para você, familiar, amigo ou paciente oncológico que quer vencer o câncer tratando do coração. E hoje o tema é síncope. O que é a síncope? Nada mais é do que o desmaio, a perda transitória da consciência. Ela pode ocorrer por situações benignas, situações que não são relacionadas a uma doença propriamente dita, mas a uma situação que o paciente se encontra. Ou pode ocorrer por uma situação de doença mesmo, e causas graves, e pode levar inclusive ao risco de morte. Então a gente precisa ir ao médico quando ocorre uma situação de desmaio, para poder o médico, através da história clínica, de exames específicos, conseguir avaliar se é uma síncope benigna, que não vai causar mal ao paciente, ou se realmente precisa de algum tratamento mais específico e até mesmo em situações de internação hospitalar e etc. Certo? Então, toda vez que ocorrer um desmaio, é muito importante procurar de forma imediata um auxílio médico, ou numa emergência de um hospital, ou com o seu médico de confiança, o cardiologista, o cardio-oncologista, por exemplo, que já conhece o paciente para ajudar a saber se é algo que deva ter maior ou menor preocupação. Vamos começar falando das síncopes benignas, e a principal delas, sem sombra de dúvida, é a síncope vasovagal. Por quê? O que é a síncope vasovagal? Na verdade, a gente tem dois sistemas autonômicos. O sistema simpático, que é aquele que nos acelera, que é liberado em situações que a gente precisa agir com agilidade, com rapidez. Libera adrenalina, a gente dispara a nossa frequência cardíaca, a nossa pressão aumenta, e ele é aquele que a gente brinca quando aprende na faculdade, no colégio, que é para fugir de um leão. Então ele dispara para a gente seguir rápido e conseguir fazer o que tem que fazer de forma rápida. E por outro lado, a gente tem o contrário, aquele sistema que nos acalma, que relaxa, que diminui a frequência do coração, que diminui a pressão, que é o parasimpático. E determinadas situações e pessoas têm uma maior facilidade de disparar esse parasimpático, por exemplo. Quando ocorre isso? Ocorre principalmente em mulheres jovens, saudáveis, que não têm nenhum tipo de doença e que em determinadas situações, como ficar muito tempo de pé, principalmente em lugar quente, abafado, com muitas pessoas, ou principalmente quando às vezes as mulheres estão no período menstrual, ou não dormiram direito, não se alimentaram, não se hidrataram de forma correta, isso acaba sendo mais fácil de ocorrer. Então, a mulher, ela sente um pródromo antes de desmaiar. Ela sente que ela não está bem, ela fica meio tonta, fica bocejando, fica branca, pálida, ela fica com a vista escura, por exemplo. Então, ela sente que algo não está ok. E ao sentir isso, é o momento da gente agir para evitar, para abortar a síncope. Nesse momento, a gente pode utilizar de manobras para evitar que isso ocorra, certo? Uma delas é você, por exemplo, fazer uma compressão de uma mão contra a outra, forte, forte, forte. Essa manobra evita que, por exemplo, ocorra a síncope. Ou, por exemplo, apertar uma perna contra a outra, cruzar uma perna contra a outra e apertar uma contra a outra. Também é um tipo de manobra para tentar evitar que a síncope ocorra. Ou, se ela estiver num local adequado, pedir ajuda, sentar de forma imediata ou deitar de forma imediata e, de preferência, ao deitar, levantar a perna. Porque só o fato de você baixar a cabeça e levantar a perna faz com que o sangue vá mais para a cabeça, e isso evita que ocorra a síncope. Porque a síncope, nessa situação, ocorre justamente porque a pressão abaixa, a frequência cardíaca abaixa e não chega sangue suficiente na cabeça. Por isso a gente perde a nossa consciência. É um mecanismo do nosso corpo, inclusive, preservar o nosso cérebro, para tentar evitar um dano pior. Então, ele automaticamente faz a pessoa apagar. Então, ao você deitar, levantar a perna
e facilitar com que esse sangue chegue na cabeça, a pessoa imediatamente acorda. Esse é o mecanismo que a gente chama de benigno, de síncope vasovagal, que, como eu falei, é extremamente comum em mulheres jovens. E para evitar isso, a mulher que tem, ou o homem que tenha, porque também pode acontecer em homens, tem que tentar sentir, ficar esperto aos sinais de pródromos, a esses sinais que eu falei anteriormente, para que ao começar a pessoa já faça essas manobras ou deite, como eu falei, e evitar que a síncope ocorra, certo? É muito importante também, nessas situações, a pessoa sempre tentar estar bem hidratada e comer, por exemplo, de 3 em 3 horas, praticar atividade física também evita, deixa o retorno venoso melhor para evitar esse tipo de situação. Então, ter uma vida saudável, de forma geral, ajuda a evitar esses episódios, certo? E agora a gente vai falar das síncopes por doença propriamente dita. A gente tem as síncopes que ocorrem por doenças cardíacas, como, por exemplo, uma arritmia grave. Pode ser tanto uma taquiarritmia quanto uma bradiarritmia. As duas podem levar a pessoa a desmaiar. Nessa situação é diferente, a pessoa não sente que vai desmaiar. É aquela coisa que a pessoa tá bem, tá ótima, tá dirigindo às vezes, tá conversando, tá sentada numa boa e do nada apaga. De uma maneira que a gente chama de síncope desliga-liga, apagou e logo depois acordou. Mas isso pode levar a pessoa a cair, a bater a cabeça, a se machucar. Diferente da outra, que a pessoa percebe e já tenta se proteger antes. Então, é bem diferente uma da outra, por exemplo. Esse tipo de síncope ocorre normalmente em pessoas mais idosas, que já têm problemas cardíacos antes, e a gente tem que, com certeza, procurar um hospital e um cardiologista nessa situação. Outra situação cardiológica que pode levar a síncope é o infarto. Um infarto grave também pode ser motivo da pessoa perder a consciência, por exemplo. Tá bom? Existem também causas cerebrovasculares ou neurológicas, vamos dizer assim, como por exemplo, uma obstrução das artérias carótidas, que são aqui no pescoço. Como eu falei, se a gente não tem sangue suficiente para chegar ao cérebro, a gente desmaia. Se você tem uma placa de gordura nas artérias, obstruindo de forma significativa a chegada de sangue ao cérebro, isso pode levar a síncope também. Então, é um outro motivo que a gente tem que ficar esperto. Ou, por exemplo, convulsão, né? Quando a pessoa tem aqueles abalos, treme, perde a consciência, cai, se machuca, às vezes até libera, faz xixi nesse momento da convulsão, é um outro tipo de síncope de causa neurológica, certo? Existem outras causas de síncope que não são nem neurológicas nem cardiológicas, como, por exemplo, uma anemia grave, ou uma hipoglicemia, quando o açúcar no sangue cai muito, principalmente muito comum em pacientes diabéticos que usam insulina. Quando usam muita insulina e não comem de forma correta e baixa tanto a glicose no sangue, ele simplesmente pode apagar e só dando glicose e açúcar para ele acordar de novo. Então, esse é um outro tipo de desmaio, de certa forma, né? Então, como eu falei, tem diversos tipos de desmaio. Outro que é importante no paciente oncológico, que eu não havia falado, o tromboembolismo pulmonar, que a gente já falou no vídeo anterior, também pode causar uma síncope e é muito comum no paciente com câncer. Anemias graves também podem causar síncope, desmaio, porque não tem sangue, não tem hemácia suficiente que oxigene o nosso cérebro nessa situação. Então, numa situação de anemia grave ou de hemorragia maciça, num trauma, num acidente, a pessoa pode acabar desmaiando por um motivo do próprio organismo tentar preservar o nosso cérebro, a nossa consciência. Ele apaga para até a coisa melhorar e a gente conseguir acordar novamente, certo? Então, de forma geral, existem diversos mecanismos que podem levar a síncope. Quando vai ao médico
e conta a história, o médico vai poder identificar então se é uma síncope mais benigna ou mais maligna e vai guiar quais os exames a gente tem que pedir. Os principais exames que, em geral, o cardiologista pede para investigar a síncope são o ecocardiograma, para avaliar o funcionamento do coração, se ele está funcionando de forma correta, se não tem uma cardiopatia grave, por exemplo, que é um outro tipo de causa de síncope, pacientes que têm cardiopatia restritiva, doenças às vezes genéticas que alteram o coração, fica muito espesso o coração, a cardiopatia hipertensiva, também em determinadas situações podem levar a esse tipo de síncope, né? Além das arritmias, como eu falei. Então, o ecocardiograma é fundamental para ver se não tem uma origem cardíaca que cause a síncope. Um Holter, que é aquele aparelhinho que a gente instala e fica 24 horas monitorando a batida do coração. Ele vai, através dele, identificar alguns tipos de arritmia, tanto as taquiarritmias ou as bradiarritmias, como causas possíveis de síncope. Outro exame importante é o ultrassom das carótidas, para a gente ver se não tem as obstruções nas artérias do pescoço, certo? Quando é causa neurológica, um eletroencefalograma, uma tomografia de crânio, para ver se não foi um AVC, por exemplo. Se não foi uma convulsão, vai ver no eletroencefalograma. Então, são exames que a gente vai pedir a depender do caso. E para as síncopes benignas, tem como a gente identificar aquela vasovagal que eu falei no início? Tem sim. O exame que a gente pede nesse caso é o tilt test. É um exame que o paciente fica numa maca, mudando a inclinação e nesse momento ele está todo monitorizado. E aí, se ocorrer uma queda abrupta da pressão ou uma queda abrupta da batida do peito, isso pode identificar que é uma síncope neuromediada autonômica. E aí a gente vai poder confirmar o diagnóstico, por exemplo, de uma síncope vasovagal para aquele tipo de paciente, certo? E o tratamento varia de acordo com a causa da síncope. Então, era isso que eu queria dizer hoje para vocês. A síncope é uma doença importante. Se você tiver um desmaio, procure o seu médico de forma imediata, porque pode ser coisas benignas ou coisas malignas. O paciente oncológico também tem que procurar, porque pode ser um tromboembolismo pulmonar, pode ser uma anemia grave, pode ser uma infecção, o diabético pode ser uma hipoglicemia, mas o cardiopata pode ser uma arritmia do mal, pode ser um infarto. Então a gente não pode vacilar, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.